O Japão prefere falir do que ter você morando aqui. Vamos ver. Vou fazer um vídeo diferente. É um bagulho que algumas pessoas me pediram, inclusive, que saiu uma matéria na BBC semana passada falando sobre o Japão, né? Alguns problemas aqui do Japão. E um monte de gente pediu para eu ler essa matéria e comentar essa matéria em live, né? Mas como as minhas lives elas são umas outras pegadas aí, né? Eu resolvi fazer um vídeo porque eu li a matéria, achei uma matéria realmente interessante. O título da matéria é Como o Japão mudou de terra do futuro para preso ao passado, né? O título da matéria já parece um título de algum vídeo meu, né? Ela fala sobre alguns problemas que a gente já falou aqui algumas vezes no meu canal, né? Talvez eu tenha algumas coisas para acrescentar, para falar sobre a minha experiência aqui no Japão, coisas que eu sei sobre o Japão, então acho que pode ser interessante ler a matéria até para... Um elemento interessante só para poder reforçar, o Japão eu acho que é o país ali do Extremo Oriente que mais sofre o processo de ocidentalização, sobretudo a partir da era Meiji, que vai reproduzir inclusive as dinâmicas de pureza racial, né, as dinâmicas de colonialismo que o Ocidente frequentemente reproduzia. Não é à toa que tem uma certa caracterização, por exemplo, nos filmes do Bruce Lee, em que muitas vezes o vilão é de origem japonesa. O Japão invadiu e ocupou os territórios da Coreia, da Manchúria na China, de vários locais. Então é isso. Acho importante salientar isso. Mostrar que, né, quando eu falo essas coisas, eu não tô tirando essas informações do meu cozinho. Mas aí, enquanto eu vou lendo a matéria aqui e vou comentando, né, eu vou colocar um vídeo de uma caminhada, né, como sempre. Gravei lá uma caminhada de noite lá em Nihonbashi, que é um bairro que eu acho que eu nunca tinha feito nenhum vídeo lá. É um bairro mais chique, tá ligado? É um centro empresarial, tipo, uma região mais nova de Tóquio, é tudo muito bonito lá. Bom, vamos lá. Como o Japão mudou de terra do futuro para preso ao passado, por Rupert Wingfield Hayes. Essa matéria aqui, ela foi originalmente escrita em inglês, né? Esse repórter aqui, ele era o correspondente da BBC em Tóquio, né? O correspondente britânico, no caso. Mas parece que ele está saindo do Japão nesse momento, né? Ele não vai ser mais o correspondente aqui em Tóquio. E ele faz ele faz umas considerações ali do que ele viu acontecendo, do que ele viu mudando aqui no Japão desde que ele chegou aqui, tá ligado? No Japão, as casas são como carros e os banhistas são como pedestres. Assim... Quem lembra dessa, hein? Quem lembra dessa? Da reportagem na praia? Os barcos são como os carros, os jet skis são como as motos e os banhistas são como os pedestres. Bom demais. Assim que você se muda, a sua nova casa começa a valer menos do que você pagou. E quando você termina de pagar o seu financiamento, depois de 40 anos, ela não vale quase nada. Fiquei perplexo ao saber disso, quando me mudei para cá como correspondente da BBC 10 anos atrás. E agora que me preparo para sair, a situação ainda é a mesma. O Japão é a terceira maior economia do mundo, um país próspero e pacífico, com a maior expectativa de vida do mundo, a menor taxa de assassinatos do mundo, poucos conflitos políticos, um passaporte poderoso. Poucos conflitos políticos, né? Não poderia vir de outro lugar que não a BBC, né? Japão que é um império, um imperador, tá? Lembrar isso aí. O extraordinário Shinkansen, a melhor rede ferroviária de alta velocidade do mundo. A Europa e a América do Norte já tiveram medo E a China? Dia do poderio econômico japonês, da mesma forma que temem hoje a crescente economia da China. Gente, pelo amor de Deus, sobre bases completamente diferentes, né? Mas, mais uma vez, sem surpresa, o mano da BBC falando isso. Mas o Japão que o mundo esperava nunca chegou. No final dos anos 80, os japoneses eram mais ricos do que os americanos. Hoje, eles ganham menos do que os britânicos. Tadinhos, né? Ganham menos do que os britânicos. O Japão vem lutando há décadas com uma economia morosa, contida por uma profunda resistência a mudanças e uma teimosa ligação ao seu passado. Não é teimosa ligação ao passado, né? O repórter da BBC claramente está colocando isso num campo de comportamento, né? Talvez num campo meramente comportamental. Mas não é como se toda a estrutura econômica japonesa fosse baseada em determinados princípios que garantiram essa acumulação, garantiram a produção dessas dinâmicas de trabalho. E as contradições aparecem, né? E isso não vai ser abandonado da noite pro dia, tá ligado? Que é importante ter isso em mente, né? Que não é uma questão de escolha meramente comportamental, cultural. Não, mas uma questão econômica, uma questão política aí também, sabe? Mas é isso, né? BBC sendo BBC. E agora sua população está envelhecendo e diminuindo. O Japão ficou estagnado. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui diversas vezes, né? Que a economia do Japão, ela tá estagnada, né? Desde os anos 90, que a economia do Japão não cresce mais. E
Eu acho que às vezes isso é meio difícil da gente entender, a gente que é brasileiro, tá ligado? Porque quando eu falo que a economia do Japão tá estagnada, cola um monte de gente falando: nossa, mas se o Japão tá estagnado, o Brasil tá o quê então? O Brasil tá fudido, né? O Brasil tá fudido. Só que eu acho que a gente tem que entender que existe uma diferença, né? Entre um país ser pobre e um país estar com a economia estagnada, né? Desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50, né? Até os anos 90, o Japão passou ali por um boom, né, econômico, principalmente na década de 60, né? Que aconteceu o que eles chamam de o milagre econômico japonês. E o Japão cresceu, tipo assim, loucamente, né? Principalmente por conta da ajuda dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tinham muito medo que o Japão, que estava todo fodido lá depois da guerra, acabasse caindo na influência da União Soviética, na influência da China, né? E os Estados Sim, inclusive o Japão tinha Partido Comunista. E a perseguição ao Partido Comunista Japonês foi uma parada implacável. Implacável, foi muito sinistro, né? Tudo financiado, é claro, pela gloriosa terra da democracia e da liberdade. Os Estados Unidos queria o Japão ao lado dele em tempos de Guerra Fria, né? Então os Estados Unidos investiu pra no Japão, tá ligado? Botou dinheiro pra aqui, influenciou pra na política daqui. E aí o Japão começou a crescer loucamente. O governo do Japão também influenciou muito, tipo, ele colocou muita pressão na economia para fazer as empresas japonesas crescerem e valorizarem no mercado global. Só que aí nos anos 90 a bolha econômica estourou, né? E o Japão estagnou. De lá para cá a economia está estagnada, e se continuar estagnada, uma hora ele não vai mais ser capaz de manter esses índices tão altos que a gente ainda vê hoje. O futuro estava aqui. Quando cheguei ao Japão pela primeira vez em 93, o que me impressionou não foram as lâmpadas de neon dos distritos de Ginza e Shinjuku. Para mim foi. O que mais me impressionou aqui foram as lâmpadas de neon. Nem a moda selvagem ganguro das meninas de Harajuku. O que me chamou a atenção foi como o Japão parecia muito mais rico do que qualquer outro lugar onde estive na Ásia, e como sua capital, Tóquio, é primorosamente limpo e organizado em comparação com qualquer outra cidade asiática. Hong Kong era um ataque aos sentidos, cheia de odores e ruídos. Nossa, caralho, velho, Nossa, é orientalismo pra cacete, hein? Uma cidade de extremos, variando desde as extravagantes mansões de Victoria Peak até as lojas sombrias e satânicas que exploram seus funcionários ao norte de Kowloon. Em Taipei, onde estudei chinês, as ruas ficavam lotadas aos sons das motocicletas e blá blá. Em Taipei, onde... o cara é de Taiwan, né? Aí... Blá, 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 blá. Enquanto Hong Kong e Taiwan eram os adolescentes da Ásia, o Japão já era adulto. Sim, Tóquio era uma selva de pedra. É um adulto problemático, né? Um adulto com questões, e não é à toa que é um adulto que não consegue se desenvolver hoje em dia, né? Literalmente. Mas belissimamente maquiada. Em frente ao Palácio Imperial de Tóquio, o horizonte era dominado pelas torres de vidro das imensas corporações do país, Mitsubishi, Mitsui, Hitachi e Sony. De Nova York, nos Estados Unidos, até Sydney, na Austrália, pais ambiciosos imploravam aos seus filhos para que aprendessem japonês. Eu ficava imaginando se teria cometido um erro apostando no mandarim. Isso aqui é uma coisa também que a gente já falou aqui algumas vezes, quando a gente fala do cyberpunk, né? O gênero cyberpunk surgiu lá nos anos 80, né? E naquela época, que a gente falou, o Japão ele ainda vinha crescendo tanto, que as pessoas acreditavam que eventualmente o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos economicamente e ia acabar se tornando a nação mais influente do mundo, tá ligado? Quando a gente vê as histórias cyberpunk, né, que foram escritas lá nos anos 80, é comum a gente ver... Pô, muito da hora esse formato de vídeo, hein? Pô, já passou 6 minutos e eu não tô nem reparando. As metrópoles americanas, né, que nem, por exemplo, Los Angeles no Blade Runner, né? Los Angeles parece muito mais Tóquio do que Nova York, por exemplo, né? Porque eles acreditavam que o mundo ia passar por um processo ali de japonesificação, se é que você me permite esse vocabulário. Mas do mesmo jeito que hoje a gente vive num mundo americanizado, porque os Estados Unidos influenciou todo mundo, né? Os caras acreditavam ali nos anos 80 que o Japão ia influenciar todo mundo, tá ligado? Então, os pais americanos e os pais europeus, eles colocavam os filhos para aprender japonês desde cedo porque eles acreditavam que no futuro o japonês ia ser tão influente quanto o inglês é hoje. E os filhos dele iam estar trabalhando nas corporações japonesas, tá ligado? E as corporações japonesas iam dominar o mundo, né? O Japão se reergueu da destruição da Segunda Guerra Mundial e conquistou a indústria global. Se reergueu, né? Você tá falando sério? O Japão, sem nenhum tipo de ajuda econômica de nenhum outro lugar, nenhum tipo de intervenção política, nenhum tipo de perseguição. Ele só se reergueu. Ele apertou ali o botão, reerga! Puf! Do nada. Pô, vamos melhorar o Japão?
vamos melhorar o Japão. Aí melhoraram o Japão. O programa Melhora Japão, em que a gente vai ter programas que vão melhorar o Japão. De várias formas específicas diferentes, hein? Eu tenho certeza que no Japão tinha algum Adolfo Borges, tenho certeza. O dinheiro voltou ao país, trazendo um boom imobiliário que fazia com que as pessoas comprassem qualquer propriedade que estivesse disponível. Em meados dos anos 80... Exatamente. Apertou o botão pau erguido. Exatamente. Botão pau erguido, pá! Guido Power! E ligou. A piada era que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia o mesmo que todo o estado americano da Califórnia. Os japoneses chamam essa época de Baburu Jidai, a era da bolha. Mas em 91, a bolha estourou, a bolsa de valores de Tóquio entrou em colapso, os preços dos imóveis despencaram e não se recuperaram até hoje. Quando pensamos nos elegantes trens-balas do Japão ou na maravilhosa fabricação em linha de montagem da Toyota, podemos facilmente pensar que o Japão é o modelo da eficiência, mas não é. A burocracia pode ser assustadora e enormes montantes de dinheiro público são gastos em atividades de utilidade duvidosa. Em 2022, eu já falei disso aqui numa live, hein? Em 2022, descobri a história por trás das deslumbrantes tampas de bueiro em uma pequena cidade dos Alpes japoneses. Em 1924, foram encontrados em um lago próximo os ossos fossilizados de uma antiga espécie de elefante que se tornou símbolo da cidade. Até que, alguns anos atrás, alguém decidiu substituir todas as tampas de bueiro por tampas novas com a imagem do famoso elefante. A pessoa acha que é isso que gera a crise econômica japonesa? Tinha que ser o jornalista da BBC mesmo, né? Isso vem sendo feito em todo o Japão. Existe agora uma sociedade japonesa das tampas de bueiro que afirma que existem 6.000 desenhos de tampas diferentes no país. Entendo que as pessoas adoram essas tampas, elas são verdadeiras obras de arte. Mas cada uma delas custa até R$4.700. Eu falei desse exemplo aqui na live, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção logo que eu cheguei aqui no Japão. Porque realmente as tampas de bueiro elas são muito bonitas, tá ligado? E cada cidade tem uma tampa de bueiro personalizada com algum elemento da cultura daquela cidade. E é muito bonito, tá ligado? Mas assim, é um montante de dinheiro que você se pergunta, pô, era mesmo necessário? E não é só isso, tá ligado? Se você anda aqui por Tóquio, você vê que isso acontece, tipo assim, em um monte de coisa, tá ligado? São detalhes que deixam a cidade muito bonita, realmente. Tóquio é um lugar maravilhoso de lindo, tá? Tipo assim, pô, os postes de cada bairro, as luminárias de cada bairro são diferentes, tá ligado? Pô, no final do ano, a prefeitura enche todas as árvores com luzinha, tá ligado? Com pisca-pisca pra lá e pra cá. Fica bonito pra caralho, mas a partir do momento que... Uau, prédios lindos. Prédio espelhado, né? Luzes. Definitivamente é um prédio. Você sabe que a economia do Japão não cresce desde os anos 90, você começa a se perguntar se esse dinheiro não poderia estar sendo gasto de uma forma mais interessante. Esta é uma indicação dos motivos que levaram... Porra, puta merda. Derramei café na minha camiseta. Saco. O Japão a ter a maior dívida pública do mundo. E essa conta astronômica é agravada por uma população envelhecida que não consegue se aposentar devido à pressão sobre as pensões e a assistência médica. É o famoso, né? Trabalha até morrer, literalmente. Quando renovei minha carteira de motorista japonesa, os funcionários, extremamente educados, me encaminharam do teste de visão para a cabine de fotografia e o pagamento da taxa. Em seguida, eles me pediram para comparecer à sala de palestras 28. Estas palestras sobre segurança são obrigatórias para qualquer pessoa que tenha cometido alguma infração de trânsito nos últimos 5 anos, ou seja, a gente já sabe que o inglês atropelou algum japonês nos últimos 5 anos, né? Dentro da sala, encontrei um grupo de almas com aparência desconsolada, esperando que nossa punição começasse. Um homem elegantemente trajado entrou e disse que nossa palestra começaria em 10 minutos e iria durar 2 horas. Caralho. Você não precisa nem mesmo entender a palestra, eu me perdi na maior parte dela. Enquanto ela se arrastava pela segunda hora, diversos dos meus colegas adormeceram. O homem ao meu lado fez um desenho. Isso é uma coisa muito forte, né? Dormir na palestra é uma coisa, velho, forte demais. Porque, sobretudo depois do almoço, cara, que você tá naquela leseira, você comeu que nem um boi, e você tá ali assim, aí começa a falar, e geralmente quem vai fazer a palestra tem uma voz assim, morosa, fala devagar. Nananana. Meu amigo, aí ó, é assim ó, vou assistir. E é o tipo de soninho que você não pode tirar, porque tá todo mundo em silêncio, e se você dormir e você ronca, aí acabou, né? Aí o cara, alguém tem alguma dúvida? Aí você escuta um... lá no fundo. Pra mim é desesperador ficar dormindo nessas apresentações, porque é um soninho muito delícia, mas é desesperador porque você fica assim.
Você fica, mano, nesse eterno estado... Até caiu, você fica nesse estado de ficar pescando e você fica preocupado. Pô, as pessoas estão me vendo, né? Que vergonha. Eu tô dormindo, né? Aí você fica... O olho meio assim. Pô, é horrível, horrível. Eu acho desesperador. Muito bom da Tokyo Tower. E fiquei ali ressentido e entediado com o relógio na parede zombando da minha situação. Qual o propósito daquilo? Perguntei à minha colega japonesa quando voltei ao escritório. É uma punição? Não, respondeu ela rindo. Punição é foda. É um esquema de criação de empregos para guardas de trânsito aposentados. A gente já falou também sobre isso aqui algumas vezes, como o sistema de pensão aqui do Japão é falho, né? Os idosos eles não conseguem sobreviver da aposentadoria muitas vezes. Olha, que interessante. A gente já passou pelos bairros mais pobres aqui do Japão, né? A gente andou lá pela favela de Kamagasaki, lá em Osaka. A gente já passou aqui em Yokohama pelo Doyagai aqui de Kotobukicho, né? E a gente vê, tem um monte de morador de rua nesses bairros. Caralho. Né? E todos eles, tá ligado? Todos eles são idosos, tá ligado? São idosos que não conseguem sobreviver da aposentadoria. E aí, sinistro, o que o governo faz? O governo incentiva as empresas privadas a criarem vagas de emprego totalmente inúteis só para esses velhos conseguirem trabalhar na velhice e conseguirem sobreviver, tá ligado? Então, tipo assim, aqui ele deu esse exemplo da palestra, né? Que é um esquema do governo para dar emprego para guardas de trânsito aposentados. Mas isso acontece em todo lugar, tipo, é só você sair na rua, você vê, mano. Tipo, mais um exemplo, exatamente, mais um exemplo de país capitalista que deu certo. Sim, toda porta... Imagina, cara, tu já trabalhou que nem um idiota tua vida inteira, você tá com 80 anos, tá cansado, dor no joelho, dor nas costas, e tem que arrumar um trampo de guardinha de trânsito porque tua aposentadoria não dá pra você pagar a conta? Tá maluco. De garagem, de prédio comercial. Tá doido. Fica pelo menos 2. Mano, tem algumas, tipo lá em Akihabara, por exemplo, ali do lado da Yodobashi Câmera, fica tipo 6 guardinhas, mano, juro por Deus, fica tipo 6 guardinhas, todos velhos, né? Balançando lá aqueles bastão luminoso, tá ligado? Avisando que tem carro saindo, tá ligado? Tipo assim, nitidamente não precisava de 6 caras ali pra avisar os pedestres que tem carro saindo, né? A mesma coisa quando tem alguma reforma, quando tem alguma obra, fica um monte de velho na rua só avisando os pedestres, ó, cuidado que tá tendo obra. Outro dia, a lâmpada do poste. Imagina, tem um andaime gigante, um negócio de concreto, uns tijolos, aí tem um guarda contratado pra chegar na pessoa e falar: ô, uma obra, tá? Toma cuidado. Uma obra, tá? E importante, eles garantem o emprego dos idosos não porque eles são legais, mas porque pro idoso voltar pro ciclo de acumulação capitalista. Ser explorado, olha que alegria. Como é bom o capitalismo, né? Aqui da minha rua, na frente de casa aqui, tinha queimado, né? E quando eu tava saindo de casa, os caras estavam trocando a lâmpada na hora, né? Aí tinha um cara lá no topo da escada, que não era velho, inclusive, né? Ele tava lá em cima da escada trocando a lâmpada. E no chão, na moral, sim, definitivamente. Isso é uma obra em reforma. Tinha uns 4, 5 velhos no chão com os bastão luminosos, aquelas roupinhas que brilham no escuro, tá ligado? Avisando os pedestres que estavam passando pra eles tomarem cuidado porque o cara tava trocando a lâmpada, tá ligado? Nossa. Eu até ia tirar uma foto e ia postar no Insta quantos japoneses são necessários pra trocar uma lâmpada, só que aí eu fiquei com medo de ser cancelado, achei melhor não, mas assim... Porra, perfeito, e aí ele solta essa no vídeo, perfeito. Você consegue ter essa percepção que, tipo assim, são empregos completamente inúteis, tá ligado? Que servem só pra... fazer esses velhos conseguirem sobreviver porque eles não dão conta de sobreviver com a aposentadoria. Então você consegue perceber o que acontece? Tipo assim, o sistema de pensão no Japão é ruim, tá ligado? Muitos idosos não conseguem sobreviver da aposentadoria. Só que aí o governo, ao invés de criar políticas de incentivo, né, para melhorar a qualidade da pensão, não. O governo cria políticas de incentivo para as empresas criarem vagas para esses idosos continuarem trabalhando. Então assim, é lógico, né? A gente entende que para a economia, é mais interessante que esses velhos... Para a economia capitalista. ...estejam trabalhando até os 90 anos do que eles sejam sustentados em casa pelo governo, né? E, afinal de contas, a preocupação do governo é em atender a esses interesses empresariais. E, no final das contas, manda em como a política é realizada. Mas... é foda. O fator externo. Quando você vive aqui por mais tempo, até as frustrações se tornam algo familiar e mesmo curioso. Você começa a apreciar os hábitos peculiares, como os 4 funcionários do posto de gasolina que limpam todas as janelas do seu carro enquanto enchem o tanque e fazem uma reverência sincronizada quando você sai. O Japão ainda parece muito o Japão e não uma cópia dos Estados Unidos. É por isso que o mundo é tão fascinado por tudo que é japonês, da neve em pó até a moda. Tóquio abriga restaurantes excepcionais, o estúdio Ghibli produz as animações mais encantadoras do mundo, e é claro que o J-pop é horrível
mas o Japão é, sem dúvida, uma superpotência do soft power. Os geeks e pessoas excêntricas adoram o país e sua maravilhosa esquisitice, mas o Japão também tem seus admiradores na extrema-direita por rejeitar a imigração e manter o patriarcado. O Japão é um país tradicional pra cacete nesse sentido, reacionário pra cacete nesse sentido. Mano, o que eles olham feio pra imigrante, mas sobretudo, o que eles olham feio pro miscigenado, pro filho ou pra filha de japonês com ocidental, ou que rompeu o sangue japonês, não é brincadeira, viu? O país, muitas vezes... Pô, quem esquece da maior obra... de uma das maiores obras cinematográficas do mundo, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Quem esquece disso? O antagonista lá, o moleque lá que era sobrinho do mano da Yakuza, qual que era o principal xingamento que ele usava contra o menino lá, o Velozes e Furiosos? O Toretto de cabelo. Qual que era? Gaijin. Chamava ele de gaijin, de estrangeiro, um ar pejorativo. Chamava o cara de gaijin. E chamava a mina que ele ficava, que depois fica com o Vin Diesel de cabelo, o Toretto cabeludo, de gaijin também. Ele vira pra ela numa cena lá que ela vai brigar com ele porque ele brigou com o moleque. Ela vira pra ele e ele vira pra ela e fala assim: não se esqueça que você é uma gaijin. E a sua mãe era uma prostituta. É isso aí, né? É uma sociedade, ó, da hora. É descrito como uma nação que conseguiu se modernizar sem abandonar o passado. E há alguma verdade nisso, mas eu afirmaria que o moderno é mais uma fachada. Isso aqui também é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre como o Japão trabalha o marketing dele muito bem, né? Porque pra gente que mora no Ocidente, tá ligado? A gente não tem noção nenhuma, dos problemas que o Japão enfrenta, tá ligado? A gente acha que o Japão continua crescendo loucamente ano após ano e, pô, ainda vai passar os Estados Unidos alguma hora, tá ligado? A gente não sabe que o Japão tá estagnado, a gente não sabe dos problemas sociais que acontecem aqui. Claro. Que nem o bairro lá de Kamagasaki mesmo, que é o bairro mais pobre do Japão, aquela região ela desapareceu do mapa. O governo lá de Osaka tirou a região de Kamagasaki dos mapas oficiais para que as pessoas não tenham conhecimento que aquele bairro existe. Sacanagem, velho. Não pode ser, velho. Qual que é o nome da região? De Kamagasaki dos mapas. Kamagasaki. Vamos ver se eu consigo achar isso. A maior favela do Japão. Vamos ver as fotos. Como é bom o capitalismo. E as almas perdidas de Kamagasaki. Foto boas, né? Olha, só velhinho. Só idoso. Só idoso. Só idoso. Meu Deus do céu, velho. Cara, e é impressionante a diferença, velho, porque acho que um dos momentos mais emocionantes que eu tive quando eu fui pra Cuba foi quando a gente foi visitar o Comitê de Defesa da Revolução. São vários, existem mais de 100 mil comitês em Cuba e são basicamente associações de moradores, de trabalhadores camponeses da comunidade local que se organiza para poder eleger e decidir as questões políticas que acontecem em Cuba. E, cara, para mim foi muito impressionante ver aquilo, porque você via que os idosos tinham dignidade, assim, todos eles moravam em casinhas legaisinhas, sabe? Todos eles consumiam bem, eles me chamaram pra tomar xícara de café na casa deles, tá ligado? E tipo, eu lembro de conversar com um idoso, ele virar e falar assim, a gente acha que o processo revolucionário de Cuba, esse tipo de sociedade é melhor pra todo mundo, porque a gente vive aqui na coletividade, na comunidade, a gente não é egoísta, a gente não tem individualismo. Porra, você tá maluco, olha a diferença que é tratado, velho. A diferença que o idoso é tratado. Tá doido, mano. Mapas oficiais para que as pessoas não tenham conhecimento que aquele bairro existe, tá ligado? Então, assim, existe uma tentativa realmente muito grande do governo em censurar os problemas do Japão pro resto do mundo. E funciona, tá ligado? Isso funciona. Por quê? Porque o Japão ainda é um país muito rico, tá ligado? É um país muito rico, eles conseguem manter os índices sociais lá no alto, né? A qualidade de vida aqui é maravilhosa, tá ligado? Então, as pessoas de fora veem concentração de riqueza e essa condição de vida maravilhosa geral, né, piorando para todo mundo ano após ano. Mais para cá, porque eu quero que o Caterpie apareça. Bem, e acreditam, né? Acreditam que o Japão realmente seja tudo isso. O bagulho chega ao ponto, assim, né, de criar
fanáticos, né? Também a gente vê como as pessoas elas usam muitas vezes o Japão como exemplo disso, como exemplo daquilo, sem saber muitas vezes que o bagulho tá estagnado desde os anos 90. Eu acho engraçado como a gente tem, né? Às vezes a gente tem casos de pessoas que moram aqui no Japão e que contam casos, né, que aconteceram aqui, problemas que essas pessoas passaram aqui, e aí tem gente lá do outro lado do mundo, tá ligado? Que nunca pisou aqui, falando que aquela pessoa tá mentindo, tá ligado? Não, é mentira, o Japão é perfeito, você não passou por isso aí. Eu já vi... É o paraíso capitalista. Né, não só brasileiros, eu vejo às vezes nos comentários dos vídeos em inglês, né, americanos comentando. São estrangeiros que às vezes eles gostam muito do Japão, eles até têm o sonho de poder morar aqui, mas eles apoiam políticas que dificultam a entrada de estrangeiros no Japão, porque eles têm medo que os estrangeiros estraguem o Japão. Então você consegue entender isso? Tipo assim... Não, pô, a sociedade massa demais, né? Pô, a sociedade que a galera vira e diz uma parada dessas, né? Tem medo que os estrangeiros estraguem o país, né? Aonde que você escuta um negócio desse? Aonde que você escuta um negócio desse? Bem legal, bem legal, bem legal. Bem massa, viu? Pelo amor de Deus. Eles preferem não conseguir vir morar aqui, mas que o Japão continue sendo perfeito como eles acreditam que ele seja, claro. Tá ligado? É tipo, é um amor platônico que os caras criam pelo país, por um país que nem é deles, tá ligado? Mas tudo isso é mérito do Japão, tá ligado? O governo japonês, ele é muito eficiente em produzir esse marketing, em produzir essa... Eu achei que ia falar mérito do Japão, que tem um governo legal e tal. Não, o governo é bom em produzir o marketing. Perfeito. Essa fachada de país perfeito para o resto do mundo. Quando veio a pandemia, o Japão fechou as fronteiras. Até os estrangeiros que eram moradores permanentes foram proibidos de voltar ao país. Eu questionei o Ministério do Exterior para saber por que os estrangeiros que passaram décadas aqui no Japão, que tinham casas e empresas aqui, eram tratados como se fossem turistas. A resposta foi curta e grossa, igual meu pau. Todos eles são Meu Deus do céu, essa foi inesperada, velho. Essa eu fui pego no contrapé. Meu Deus, essa eu fui pego no contrapé. Caralho. Nossa. Bagulho mó sério, todo mundo assim, né? Atento. Curto e grosso, igual meu pau. É o quê, rapaz? Tá bom. Como assim? Isso escalou rápido, né? estrangeiros. O Japão foi forçado a abrir suas portas 150 anos atrás, e até hoje, o país é cético e até temeroso sobre o mundo exterior. Eu me lembro de estar sentado no salão comunitário de uma aldeia na península de Bosso, do outro lado da Baía de Tóquio. Fui até lá porque o local estava na relação de 900 aldeias ameaçadas no Japão. Caralho. Os anciãos reunidos no salão estavam preocupados. Desde os anos 70, eles vinham vendo os jovens saírem para trabalhar nas grandes cidades. Dos 60 habitantes que sobraram, havia apenas um adolescente e nenhuma criança. Caralho! Quem vai cuidar dos nossos túmulos quando morrermos? Lamentava um senhor idoso. Meu Deus! Tomar conta dos espíritos é um trabalho sério no Japão. Mas eu nasci no sudeste da Inglaterra e a morte daquela aldeia, para mim, parecia um absurdo. Ela era rodeada de campos de arroz e montanhas cobertas por densas florestas, uma cena digna de cartão postal. E Tóquio estava a menos de 2 horas de carro de distância. É um lugar tão bonito, eu disse a eles. Com Pesado. certeza muitas pessoas adorariam morar aqui. Como vocês se sentiriam se eu trouxesse minha família para morar aqui? O ar no salão ficou pesado, os homens se entreolharam embaraçados e em silêncio, até que um deles pigarreou e disse, com um olhar preocupado no rosto: bem, vocês precisariam aprender nosso modo de vida, não seria fácil. A aldeia estava a caminho da extinção, mas a ideia de que ela pudesse ser invadida por gente de fora parecia ainda pior. 1/3 da Loucura, né, gente? Que doideira. população japonesa tem mais de 60 anos de idade. Por isso, o Japão abriga a segunda população mais idosa do mundo, perdendo apenas para o minúsculo Principado de Mônaco. O país vem registrando cada vez menos nascimentos e pode perder 1/5 da população atual até 2050. Mesmo assim, a hostilidade à imigração não desapareceu. Apenas cerca de 3% dos moradores do Japão nasceram no exterior, em comparação com 15% no Reino Unido. Na Europa e na América do Norte, os movimentos de extrema-direita apontam para o país como um exemplo claro de pureza racial e harmonia social. É claro, né? Harmonia social construída na opressão e na eugenia, né? Muito bom. Mas o Japão não é tão etnicamente puro como seus admiradores podem acreditar. Existem os Ainus da ilha de Hokkaido, os nativos de Okinawa no sul, 500 mil de coreanos e perto de 1 milhão de chineses. Existem os filhos de casais japoneses em que um dos pais é estrangeiro, incluindo meus 3 filhos. Essas crianças, filhas de 2 culturas, são conhecidas como Hafu, metades na tradução para o português, né?
Eu tava falando disso ontem com os meus alunos, né? Porque a gente tava tendo... Foi a primeira aula do retorno, assim. A gente começou a debater sobre imperialismo, neocolonialismo e tal. E, pô, bicho, foi foda. Um aluno meu falou isso, né? Que lá eles chamam os mestiços de rafo. De metade. Caralho, velho. Sinistro. Um termo pejorativo que aqui é de uso normal. Elas incluem celebridades e ídolos do esporte, como a estrela do tênis Naomi Osaka. A cultura popular os idolatra como mais belos e talentosos. Mas uma coisa é ser idolatrado e outra bem diferente é ser aceito. Isso aqui que ele falou é muito importante, tá ligado? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? A gente sabe que o Japão é um país muito fechado, a população do Japão é extremamente homogênea, né? Mas os japoneses, eles têm esse costume de pagar um pau desgraçado para os americanos, para os europeus, né? E até para os japoneses que são rafo, né? Como eles chamam. Eles acham lindo, né? Eles acham esses japoneses os mais bonitos. E eles tratam como se eles fossem os mais talentosos, né, e tudo mais. E eu sempre falo isso, né, eu não posso dizer que eu já tenha sofrido xenofobia aqui no Japão de forma alguma, né, todo mundo sempre me tratou muito bem. E eu acho que assim, né, se você tiver, vamos supor, dentro do padrão de beleza europeu, né, e você vier aqui pro Japão, os japoneses vão puxar seu saco, vão elogiar a cor do teu cabelo, vão elogiar o formato do teu rosto, tá ligado? Mas isso não quer dizer que eles iriam querer você como vizinho. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Uma coisa é você ser idolatrado e outra bem diferente é você ser aceito, né? E isso, lógico, eu tô falando ainda de estrangeiros de países ricos, né? Imagina ainda como é que é... Imagina, ir um chinês e um coreano pra lá, pobre, trabalhador, tá doido. A vida de um nepalês aqui no Japão, porque também tem muitos estrangeiros de países pobres que vêm pra cá pra suprir a falta de mão de obra nas fábricas, principalmente, né? E são principalmente essas pessoas que reclamam, às vezes... de preconceito, de xenofobia, né? A gente sempre fala, né, que como a população do Japão é muito idosa, a taxa de natalidade é muito baixa, né? Uma solução óbvia seria facilitar a entrada de estrangeiros para suprir a falta de mão de obra, né? Para aumentar a taxa de natalidade, mas o Japão ainda prefere se manter fechado, né? Eles ainda preferem encarar esses problemas e talvez eles prefiram até desaparecer do que submeter a abrir as fronteiras e permitir que os estrangeiros salvem o país deles. E é importante salientar o seguinte, que esse tipo de política, esse tipo de pensamento é um pensamento, uma política pública, né? É uma ideia que está alinhada a um determinado projeto político, a uma determinada forma de compreensão da realidade, né? Que é a forma de pensar que existe um grupo social específico, né? Um grupo dos japoneses que é foda, né? Que é, enfim, escolhido, que tem que garantir a continuidade dessa pureza. Tá doido, mano. Se você quiser saber o que acontece em um país que rejeita a imigração como solução para a queda da fertilidade, o Japão é um bom lugar para começar. Aqui, os salários reais não aumentam há 30 anos. Caralho! Na Coreia do Sul e em Taiwan alcançou e até superou a do Japão. Mas as mudanças ainda parecem distantes, em parte devido à rígida hierarquia que determina quem mantém as cadeias de poder. Os antigos ainda governam. Veja, existe algo que você precisa entender sobre como funciona o Japão, disse-me certa vez um eminente acadêmico do país. Em 1868, os samurais entregaram suas espadas, cortaram seus cabelos, passaram a usar roupas ocidentais, marcharam para os ministérios em Tóquio e estão lá até hoje, contou ele. Em 1868, temendo a repetição do destino chinês nas mãos dos imperialistas ocidentais, os reformadores derrubaram a ditadura militar do shogunato Tokugawa e colocaram o Japão no caminho da industrialização a todo vapor. Mas a restauração da era Meiji, como se sabe, não foi como a queda da Bastilha. Foi um golpe de estado da elite. E mesmo após uma segunda convulsão em 1945, as grandes famílias japonesas mantiveram seu poder. Essa classe... Perfeito, é a manutenção da estrutura de poder, só que dessa vez com aquilo que o Zizek chama de revolução conservadora, né? É o desenvolvimento das forças produtivas, a industrialização, mas a garantia da continuidade das hierarquias sociais tradicionais. É uma coisa que aconteceu na Alemanha nazi também, né? Governante, predominantemente masculina, é definida pelo nacionalismo e pela convicção de que o Japão é especial. Eles não acreditam que o Japão tenha sido o agressor na guerra, mas sim sua vítima. Para citar um exemplo, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em julho de 2022... Destreza demais! Era filho de um ministro do exterior e neto de outro primeiro-ministro, Nobusuke Kishi. Caralho! Mas o problema mesmo é o socialismo, não é o nepotismo, não é a política japonesa, por exemplo, que tem literalmente a herança, né? É literalmente herança de primeiro-ministro.
era membro do gabinete na época da Segunda Guerra Mundial e foi preso pelos americanos como suspeito de crime de guerra. Mas ele escapou da forca e, em meados dos anos 50, ajudou a fundar o Partido Liberal Democrata, o PLD, claro. que governa o Japão até hoje. PLD, né? O Partido Liberal Democrata, que tem como um dos seus grandes representantes, que nem o Baka tá falando agora, né? O cara que ajudou no projeto imperialista japonês. Um nazi, né? Os jovens japoneses estão menos dispostos a se casar ou ter filhos, mas eles também têm menos inclinação a aprender idiomas estrangeiros ou escapou da forca, né? Ele tirou e conseguiu escapar. Estudar no exterior do que seus pais ou avós. As mulheres ocupam apenas 13%. Muito bom, jornalista da BBC querendo passar um pano pro tipo de política que os Estados Unidos faz, né? Puta que pariu. 13% dos cargos de gerência no Japão e elas representam menos de 10% do total de... Não, ele usou um taijutsu. Ele usou um taijutsu, ele não usou um genjutsu. Vem que um taijutsu é físico, né? Não, ele usou um taijutsu mesmo. Ele... Já era. Parlamentares. Quando entrevistei a primeira mulher governadora de Tóquio, Yuriko Koike, perguntei a ela como o seu governo planejava... Pô, Naruteiro pra caralho, velho. Assisti Naruto pra porra. Naruto é legal pra cacete. Porra, é muito bala, é muito legal, é muito divertido. Gostava muito, velho. Gostava muito. Tinha um joguinho de Naruto que eu jogava quando eu morava com a minha mãe há muitos anos atrás. 2 anos atrás, assim. Que era um joguinho de cartinha do Naruto. Era sinistro, velho. Eu nunca tive a fase de andar na rua com a faixinha do Naruto. Quase aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Nada contra, mas não combina com o bigode. Combater a discrepância de gênero. Tenho 2 filhas que logo irão se formar na universidade, eu disse a ela. Elas são cidadãs japonesas bilíngues. O que a senhora diria a elas para incentivá-las a ficar aqui e fazer as suas carreiras aqui, né? Eu diria a elas que se eu posso ter sucesso aqui, elas também podem, respondeu Koike. Eu pensei, é só isso que você tem a oferecer? Bom, isso é uma coisa que, né, a gente sabe que no mundo todo ainda acontece das mulheres receberem salários menores do que os homens, né? Mas eu acho interessante como aqui no Japão, isso é meio que culturalmente aceito, tá ligado? Tipo assim, porque no Ocidente as pessoas ainda meio que tentam jogar isso pra debaixo do tapete hoje em dia, tá ligado? Aqui você pega um anúncio de uma vaga, né? Você pega um anúncio de uma vaga e vem escrito lá assim, tipo, vaga pra montar marmita. Homem ganha 1.100, mulher ganha 950. Esse é o país que deu certo, tá? Tá ligado? Tipo assim, é aceito, né? E assim, é exatamente o mesmo trabalho, tá? Não tem justificativa. Vagas arrombadas. Essas linhas de produção, elas funcionam por meta, né? Por meta de tempo e de produção, né? Então não tem como um funcionário fazer mais do que o outro. É exatamente a mesma coisa, né? Mas as mulheres, elas recebem menos e isso vem escrito no anúncio da vaga, tá ligado? E quanto ao futuro? Meu Deus, mano. Vou sentir saudades do Japão apesar de tudo. O país me inspira enorme afeição ao lado dos não muito raros ataques de irritação. Aqui ele vai ficar falando da vida dele, blá blá blá. Depois de uma década morando aqui, eu me acostumei à forma como é o Japão e aceitei o fato de que o país não irá mudar tão cedo. Sim, eu me preocupo com o futuro e o futuro do Japão trará lições para todos nós. Na era da inteligência artificial, menos trabalhadores podem significar inovação. Os agricultores idosos podem ser substituídos por robôs inteligentes. Grande parte do país pode voltar a ser selvagem. Irá o Japão gradualmente cair para a irrelevância ou conseguirá reinventar-se? Minha cabeça diz que, para progredir novamente, o país precisa abraçar as mudanças. Socialismo, revolução. Mas meu coração dói com a perspectiva de perder tudo aquilo que faz o Japão tão especial. Bom, isso aqui, tá ligado? Vou dar minha opinião aqui, tá ligado? Vou dar minha opinião aqui. Porque aqui nessa reportagem, ele começa falando aqui que o Japão ele mudou de terra do futuro para preso ao passado, né? Ele fala que o futuro estava aqui, mas que hoje o Japão está preso no passado, né? E eu acho que talvez esse não seja o caso exatamente, tá ligado? Porque, tipo assim, se você parar para observar as outras nações do mundo, as coisas que acontecem aqui no Japão, elas vêm acontecendo também em outros países desenvolvidos, só que num ritmo mais devagar, tá ligado? Se você pegar os Estados Unidos, ele vem com queda de natalidade desde 2007. A Europa, no geral, né, tem países na Europa que estão vindo em queda de natalidade desde os anos 60. A população está ficando mais idosa nesses países também. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando se o Japão realmente regrediu ou se ele ainda está no futuro, tá ligado? Pode ser que o Japão ainda esteja no futuro, e pode ser que o futuro não seja pica, tá ligado? Porra, até arrepiei, velho. Que reflexão fundamental. Pode ser que seja isso. Então, assim, a questão estrutural, eu acho isso. Que o que está acontecendo aqui no Japão, né? Algumas coisas que acontecem aqui no Japão, elas vão acontecer no mundo todo, tá ligado?
Mas como o Japão cresceu muito rápido durante o milagre econômico, os problemas que vão acontecer no mundo todo no futuro já estão acontecendo aqui agora. Eu acredito que muitos desses problemas não sejam problemas específicos da sociedade japonesa. Eu acredito que sejam problemas específicos do sistema, tá ligado? Cara, eu vou fazer uma breve reflexão, assim. Eu acho que tem sido fundamental como a gente tem visto o surgimento de pessoas, de comunicadores, né, que fazendo essa análise material, verificando esse processo, conseguem detectar que tem algo, né, que esse sistema, a forma como ele é pensado para dar certo, ele significa exploração, significa destruição da vida, sabe? Por mais que, não sei se o cara aqui no caso, ele é comunista, não sei dizer, a gente propõe a solução para isso. Mas quão importante é isso, né? A gente conseguir comunicadores e pessoas que estão falando de diferentes pontos, sobre diferentes perspectivas, sobre a inevitabilidade da decadência do capitalismo. Pô, isso é muito fundamental. É uma coisa que o Ora Thiago no outro vídeo falou, ele tá falando agora. Então é isso, bicho. É a percepção cada vez maior de que esse cenário tá se afunilando e que a gente precisa desenvolver uma alternativa radical e que garanta a sobrevivência da classe trabalhadora. É o funil, exatamente. A gente tá criando e aumentando o nosso funil cada vez mais. Eu acho que a partir do momento que você tem uma nação próspera, como era a do Japão, né, onde você consegue garantir uma qualidade de vida boa para todo mundo. Muito bom o vídeo. Né? As pessoas conseguem envelhecer com saúde e todo mundo ganha bom salário e tudo mais. Isso acontece. Eu só acho, até mandaram aqui, o João comenta, né, que falhou, falha e falhará. Eu tenho uma outra posição em relação a isso, sabe? O capitalismo, ele não tá falhando, ele tá dando certo, ele tá funcionando, só que ele tá funcionando pros grupos que é pra quem ele tem que funcionar, tá ligado? A compreensão disso, que ele falha, né, pra atender às demandas da classe trabalhadora, sabe? Ele falha nisso. Mas eu nem sei se ele se propõe a ser bem sucedido nisso. Eu acho que até nisso ele tá certo, porque a ideia de falha, né? A gente vai até debater isso um dia, né? Conversar sobre isso. Acho que é um assunto muito interessante a escolha dessas palavras. Porque a falha presume que em algum momento houve a intenção de ser bem sucedido. E eu acho que tá aí o ponto central. O capitalismo nunca se propôs a ser bem sucedido para a classe trabalhadora, porque toda a sua existência, todo o seu funcionamento não foi feito para o trabalhador, não foi pensado nisso. Foi pensado para atender os interesses das burguesias, das classes dominantes, das classes historicamente dominantes, sabe? Acho que é importante a gente ter essa dimensão, porque senão fica parecendo que há a possibilidade do capitalismo ser bem sucedido para nós. E não tem, não tem. Não tem, pelo motivo de que esse sistema foi feito para nos massacrar. É isso. E ele é bem sucedido no que ele se propõe. O capitalismo funciona a todo vapor. E ele funciona a partir da exploração, da opressão, da lei, do Estado, de tudo, sabe? Eu acho que é isso, Inevitavelmente, né? A população vai ficar mais velha, a taxa de natalidade vai cair, os velhos não têm condição mais de trabalhar. Então, assim, é foda. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Quando você consegue criar uma sociedade onde todo mundo vive bem, o sistema para de funcionar, porque o sistema ele depende de pessoas fodidas para manter a cadeia funcionando, tá ligado? Então, assim, é exatamente isso. Que nem eu falei, talvez isso aqui não seja um problema específico do Japão, talvez o Japão não esteja preso ao passado, talvez ele esteja vivendo no futuro e talvez o futuro seja uma bosta, tá ligado? Perfeito. E ao mesmo tempo em que o Japão tá fudido hoje, se isso for realmente uma tendência global, por estar passando primeiro por esses problemas, que nem o cara falou aqui, talvez o Japão seja o primeiro a conseguir se recuperar disso, né? E talvez os outros países até usem o Japão como exemplo no futuro para saber o que fazer nessa situação, né? Pode ser que agora que surgindo essas tecnologias novas, né, que nem a inteligência artificial, os robôs, enfim, né, pode ser que os caras realmente consigam suprir a falta de mão de obra aqui no Japão com robôs inteligentes, tá ligado? E acho que não. Pode ser que o Japão se reinvente mais uma vez, conseguindo manter essa política preconceituosa deles de não querer estrangeiro entrando aqui, tá? Pode ser que os caras consigam, né? E se eles conseguirem, pode ser que eles tomem a vanguarda do mundo ainda no futuro, né? O fato deles serem os primeiros a passar por isso pode significar também que eles sejam os primeiros a superar essa crise que talvez aconteça no mundo todo. E é isso, mano. Aqui a gente falou, que nem eu falei, né? São problemas que a gente já citava aqui no meu canal diversas vezes. E é isso, mas espero que vocês tenham gostado aí dessa merda. E muito bom. Vai tomar no meio dos seus cu aí. É nóis. Muito bom. Porra, muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo.
Eu só discordo desse ponto, porque eu não acho que a inteligência artificial vai ser a solução para nada, né? Ela entra como um mecanismo, uma ferramenta de aumento da produtividade, de nova racionalização do trabalho. O que não significa que isso vai suprir mão de obra. Isso, na verdade, tem um efeito reverso. Vai colocar as pessoas em posições de trabalho cada vez mais precarizadas, porque as que demandam mais complexidade vão ser realizadas pelas inteligências artificiais. Então, na verdade, é um tiro que sai pela culatra. Não significa dizer que a gente é contra o desenvolvimento da inteligência artificial, blá, 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 blá. Não é isso, gente. Não é isso. Mas é entender que a inteligência artificial, assim como qualquer outra coisa produzida pela humanidade, é produzida por alguém com a intenção de determinado projeto político no contexto em que ela nasce. Então não adianta nada a gente falar de desenvolvimento de inteligência artificial se essa inteligência artificial não for pensada para ser utilizada num processo de diminuição do tempo de trabalho, de melhoria de qualidade de vida. O que a gente tem visto recentemente é justamente o processo contrário. Essa inteligência artificial sendo utilizada como mais um parâmetro, como mais um elemento para precarizar o trabalho, para poder explorar a população, colocar em pior qualidade de vida, tá ligado? Porque para o capitalismo funcionar, ele precisa necessariamente que haja a extração de mais valor. Ele precisa que haja um trabalhador explorado. Ele precisa que essa conta seja feita. Tanto que o Marx, né, ele celebrava a ideia de que quanto menos trabalho vivo e mais trabalho morto, melhor. Porque aí as pessoas podem dedicar a sua vida a fazer outras coisas. Mas o ponto fundamental é que esse trabalho vivo no capitalismo, ele não tem como ser substituído na sua plenitude. Qual que é a tendência disso acontecer? A perda da qualidade dos trabalhos. Porque, afinal de contas, um processo como inteligência artificial lida muito melhor, vai produzir muito mais, enfim. Mas você se mantém a estrutura de exploração. Você mantém ou até aumenta as horas de trabalho. Pô, é só a gente ver. Já tem um monte de inteligência artificial desenvolvida, aplicativo, Big Tech, Big Data e o caralho. As pessoas estão trabalhando menos? Não. É o contrário. As que ainda trabalham muito mais. E tem um monte de desempregado. Com empregos cada vez mais precários, informais. A gente não pode se iludir nisso, gente. Não pode achar que é o desenvolvimento de uma técnica, de uma tecnologia, de qualquer coisa, que vai alterar drasticamente a situação do sistema. E esse é um mito que a galera costuma cair, sabe? Essa ideia, né, entender a tecnologia como uma coisa dissociada da realidade material, histórica e política, né? A tecnologia existe e a política existe. Elas não se tocam. É o contrário. É justamente o contrário. É só pensando num projeto político específico que a gente consegue dar uma serventia específica para essa tecnologia, sabe? É isso, bicho. Eu acho que essa é uma reflexão absolutamente fundamental e que a gente tem que fazer urgentemente, sabe? Valeu, Baca. Muito bom, hein? Quero assistir mais vídeos depois. Gostei muito mesmo.